Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui para mais uma live do Avante. Hoje com um tema muito especial, já que a gente também tem um lançamento muito especial que vai ser divulgado para vocês no final. Mais um produto aí da linha de fibras da Nestlé. Meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, eu sou médica e sou hoje responsável pela área médica e científica de Nestlé Health Science para a América Latina. Com muita honra e muito prazer que eu vou apresentar o nosso convidado de hoje para dar a palestra que vai falar um pouquinho sobre microbiota, estresse oxidativo e saúde intestinal. A gente está falando do professor Dr. Dan Weitzberg, que apesar de dispensar qualquer apresentação de tão conhecido que ele é, não só no Brasil como no mundo, mas eu ainda assim vou ler um pouquinho do currículo dele. Ele é professor associado de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, é chefe do laboratório Metanutri, do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele é coordenador clínico de várias EMTNs de São Paulo, é coordenador da Força Tarefa de Nutrição Clínica da ILSE Brasil, é diretor do GANEP Nutrição Humana, é diretor científico do Bioma For Me, é pesquisador do CNPq e da FAPESP. O tema que o Dr. Dan vai falar hoje é microbiota, estresse oxidativo e saúde intestinal. Nós vamos ser brindados com uma palestra com uma das pessoas que mais entende e publica sobre o assunto, não só no Brasil como no mundo. Então, é muito importante que vocês já comecem aí a fazer suas perguntas, e o Dr. Dan vai ainda estar aqui com a gente no final para esclarecer as nossas dúvidas. E também aproveito para comunicar que quem ficar até o final, nós vamos ter sorteios de 5 kits de produtos da Nestlé, que vão ser feitos e anunciados aqui ao final desse evento. Então, boa noite a todos, muito obrigada. Professor Dan, é com o senhor. Olá, uma boa noite a todos. Um prazer muito grande estarmos aqui com vocês para falar sobre este tópico já mencionado. Estes são meus conflitos de interesse, que nada prejudicam a presente apresentação. Nós vamos abordar um roteiro amplo que envolve microbiota, estresse oxidativo. Nós vamos nos deter sobre a constipação intestinal, desde o seu diagnóstico a seu tratamento, que vai incluir prebióticos e antioxidantes. Começando com a ideia do microbioma, nós somos rodeados por micro-organismos variados, vírus, arqueias, bactérias, protozoários, no nosso exterior e nosso interior. Mas as bactérias ocupam um espaço importante na nossa microbiota, particularmente a microbiota digestiva, onde 70% delas habitam o cólon, principalmente nos 2 grandes filos, em azul os firmicutes e em vermelho os bacteroidetes. São trilhões de micro-organismos que hoje se admite tenha quase que a mesma proporção que as nossas células. Mas lembrem-se que são mais de 1.000 espécies bacterianas no intestino. E como tem um genoma maior, admite-se hoje que haja 100 vezes mais genes bacterianos do que humanos. E como atrás de cada DNA, de cada gene, nós vamos encontrar moléculas, nós podemos imaginar que existem milhares de moléculas bioativas influenciando a imunidade e metabolismo nosso. Então, o conjunto de moléculas do hospedeiro, mais as derivadas da bactéria, é que forma o metaboloma sistêmico. E essa microbiota intestinal, quando ela está saudável, ela entrega uma série de benefícios. Acompanhe os números em vermelho. A competição por nutrição, dependendo do que nós comemos, vai favorecer as bactérias comensais e simbióticos. Essas, então, estabelecem um antagonismo direto contra as enteropatogênicas, seja através da exclusão competitiva ao atapetar o cólon, ou mesmo através, no item 3, da produção de substratos, são as bacteriocinas, como no Lactobacillus reuteris, a famosa reuterina, que destrói micróbios enteropatogênicos.
nós vamos ver que as bactérias comensais e simbióticas, elas atuam reforçando a integridade da barreira intestinal ao fortalecer as tight junctions e também são capazes de modular o sistema imunológico através de uma conversação cruzada entre células dendríticas e outros receptores que percebem o que existe na luz intestinal e informam o sistema linfóide do intestino, o GALT, que pode estabelecer uma relação de tolerância e redução de inflamação. Assim, quando nós temos um estilo de vida adequado, quando nós temos uma genética e imunologia que favorece essas condições, e principalmente considerando que existe uma comunicação permanente entre as espécies bacterianas, nós temos benefícios de funções protetoras, de funções estruturais e de funções metabólicas. No entanto, em determinadas condições ocorre um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é à custa do aumento de bactérias patogênicas ou diminuição, e até simultâneo, das bactérias comensais e simbiontes. E aí, nós perdemos as funções protetoras, estruturais e metabólicas. Então, num conjunto onde influencia o ambiente, a dieta, o estilo de vida e a predisposição genética, nós podemos ter o desenvolvimento do que se chama disbiose, que é a alteração da composição saudável da microbiota intestinal. E essa disbiose vai levar a sinais inflamatórios. E cria-se um verdadeiro ciclo vicioso, onde os sinais pró-inflamatórios levam a sinais de estresse, então nós temos uma fisiologia intestinal alterada. Na realidade, o que nós vamos ver é que existe um impacto dessa disbiose intestinal na geração de doenças crônicas, por conta de alterações do metabolismo, um aumento da inflamação e do estresse oxidativo, com a formação de radicais livres e espécies reativas de oxigênio, todos eles contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas. Então, nesta condição de disbiose ou de alteração da composição da microbiota intestinal, nós perdemos a integridade da barreira intestinal e nessa hora nós temos, com o aumento da permeabilidade, podemos ter translocação, é o intestino permeável, nós poderemos ter bactérias que passam, partes da membrana de bactérias como os lipopolissacárides, aqui representados em verde, e logo abaixo, achureado em vermelho, os radicais livres. E isso acontece no momento que nós perdemos os mecanismos de proteção intracelular contra o estresse oxidativo. Estresse oxidativo, na realidade, é o desequilíbrio entre as proteções antioxidantes e a geração, seja endógena ou exógena, de radicais livres, que são oxigênio nascente, água oxigenada e a hidroxila com carga negativa. Na presença exagerada destas moléculas, nós vamos ter estresse oxidativo. E o que vai acontecer? Um dano oxidativo a alvos moleculares, uma proliferação descontrolada, inflamação, e vai haver, provavelmente, a morte celular, que pode ser por suicídio ou mesmo necrose. E é importante saber que o estresse oxidativo contribui na etiopatogenia de várias doenças, inclusive associadas à constipação intestinal. E para isso, vamos definir o que é constipação intestinal. É a dificuldade na passagem de fezes. Movimentos intestinais poucos frequentes, menos do que 3 por semana. E a passagem de fezes endurecidas de acordo com a escala Bristol, podendo chegar até as de cabritinho, síbalas. E, frequentemente, a sensação de uma evacuação incompleta. A constipação, ela pode vir isolada,
mas ela também pode vir acompanhando determinadas doenças. De fato, nos nossos consultórios, ela acomete 20% dos brasileiros. É a segunda queixa gastroenterológica mais frequente, principalmente em mulheres, idosos e indivíduos de baixo poder socioeconômico. Interessante que pode variar de 40% a 67% histórias de mais de 3 anos de constipação. Ou seja, e leva a um incômodo muito grave, como veremos. Mas lembre-se, existem várias razões pelas quais pode acontecer a constipação. Desordens do comportamento, desordens psicológicas como ansiedade e depressão, o próprio estilo de vida, falta de ingestão de líquidos, sedentarismo, obesidade, uma dieta inadequada, estresse, abusos na infância, sexuais, por exemplo, fatores parentais como uma superproteção ou depressão, mas temos que incluir também o comprometimento da função anorretal, e nesse caso é uma constipação orgânica. Ainda temos que incluir, ao lado dos fatores genéticos, a presença de um desequilíbrio da microbiota e a falta de motilidade colônica adequada, que é a chamada dismotilidade colônica. A presença de uma constipação leva a complicações locais, a longo prazo, hemorroidas, hemorragia, mas também incontinência fecal. Mas não é só isso, porque existem manifestações não digestivas, desde alterações do humor, depressão, a diminuição da libido e disfunção sexual, uma dor pélvica crônica muito relatada, assim como dores de cabeça e tonteiras, distúrbios do sono, além de lombalgia, dismenorreia e sintomas urinários funcionais. Bom, é fácil compreender que essas situações prejudicam a qualidade de vida, envolvem um desgaste psicológico, requerem um aumento de medicamentos e, claro, gastos médicos associados. De modo que é importante nós nos debruçarmos sobre o diagnóstico da constipação intestinal. E existem uma tabelinha aqui disposta, que são os critérios diagnósticos de Roma 4. E quando nós vamos encontrar 2 ou mais desses critérios, por pelo menos 3 meses, em mais de 25% das evacuações, nós vamos dar o diagnóstico de constipação intestinal. O esforço para evacuar, evacuação incompleta, de obstrução anorretal, a presença de fezes endurecidas ou grumosas, até a necessidade de manobras manuais, ao lado de menos de 3 defecações por semana. Mas temos que classificar o tipo de constipação do nosso paciente. E nós vamos dividi-las em funcionais, onde nós temos a constipação funcional sem uma doença orgânica associada, e a síndrome do intestino irritável com componente de constipação. Mas também tem aquelas por uma menor atividade motora por conta de um trânsito lento, e até mesmo uma defecação dissinérgica, ou seja, não há um movimento peristáltico sequencial. O caso é interessante que existe um ciclo vicioso entre constipação, seja por conta de uma desmotilidade, e o estresse oxidativo. E um alimenta o outro, junto com doenças associadas. Veja um exemplo muito elegante que foi feito na Austrália, onde mais de 5.000 mulheres idosas foram seguidas por cada 3 anos, ou seja, durante 15 anos, e foram submetidas a um score de qualidade de vida. E o que aconteceu? As mulheres constipadas tiveram um menor score em todos os domínios da qualidade de vida, menos emocional, mas tiveram maior depressão e até maior mortalidade do que as não constipadas. Um outro estudo gigantesco feito na Dinamarca, onde mais de 83.000 pessoas constipadas foram comparadas com um número gigante de 832.000 não constipadas,
os pesquisadores encontraram um maior risco cumulativo de doenças cardiovasculares nas pacientes constipadas. Particularmente, vejam, em verde, a trombose venosa esplâncnica, que piora com o uso de laxativos. Nós já sabemos de há muito tempo que existe um risco maior de desenvolvimento de câncer coloretal em pessoas com constipação crônica, né? E isso foi mais uma vez demonstrado num estudo muito grande também, aonde o risco de câncer coloretal e também de neoplasias coloretais benignas, estamos falando de pólipos, aumentam à medida que aumenta a gravidade da constipação crônica. De modo que vem imediatamente a pergunta: como interromper esse ciclo vicioso entre o estresse oxidativo e a constipação? Nós temos que reduzir esse estresse oxidativo e melhorar a atividade da evacuação, reduzir a constipação. Porque isso já foi provado, e foi provado em crianças. Ou seja, o manejo da constipação em crianças atenuou o retardo do crescimento. De modo que, para abordar uma constipação intestinal, nós podemos começar com várias possibilidades, como, por exemplo, usar fibras e prebióticos. Outros poderão preferir o uso de lactulose ou polietileno-glicol. Outros ainda, laxantes, e até o ajuste da medicação. Mas sempre vai existir, ou poderá existir, constipação que resiste ao tratamento inicial. E, neste momento, é muito importante novas investigações para identificar possíveis causas e orientar o tratamento. Sejam exames laboratoriais, colonoscopia, raio-x contrastado do cólon e tentar observar se não estamos tratando de uma síndrome do intestino irritável com predominância da obstipação. E mesmo assim, se o tratamento falhar, devemos continuar com testes especializados. Por outro lado, a Sociedade Europeia de Neurogastroenterologia, falando sobre motilidade e constipação funcional em adultos, ela recomenda a ingestão de fibra alimentar de 25 a 30 gramas por dia e hidratação de 2 a 2,5 litros por dia. Esta é uma primeira linha, ela tem baixo custo, ela é segura e de fácil execução. Então, vamos ver, dentro dessas diretrizes, o papel dos prebióticos. Por quê? Porque num estudo experimental em animais, se verificou o seguinte, que os animais constipados, eles tinham uma redução de um antioxidante enzimático intracelular muito importante, que é a superóxido desmutase, SOD. Tinham também, por outro lado, um aumento de um marcador de estresse oxidativo, que é o malondialdeído. E tinha uma diminuição de uma imunoglobulina A secretora intestinal, que é protetora. Quando esses animais receberam prebióticos, aconteceu, e acompanhem nas setas azuis, exatamente a melhora. Apareceu a SOD, reduziu o malondialdeído e melhorou a imunoglobulina, mostrando o benefício de probióticos. Por quê? Porque eles são capazes de aumentar a velocidade do trânsito intestinal e o volume do bolo fecal, assim como aumentar o peso das fezes. Muito interessante, os prebióticos são capazes de aumentar a capacidade de retenção de líquido nas fezes, e com isso elas se tornam mais macias e mais fáceis serem expelidas. Além do que, existe o chamado efeito bifidogênico, que é a modulação da composição da microbiota intestinal, porque esses micróbios comensais e simbióticos, se beneficiam da fermentação de prebióticos. Observem esse esquema onde os prebióticos são ingeridos, mas não são absorvidos,
no trato gastrointestinal superior. Chegam ao cólon, onde são fermentados por ação bacteriana e, por conta disso, se produz lactato e gás carbônico e hidrogênio. Lactato e gás carbônico são capazes de reduzir o pH do cólon e, com isso, inibir o crescimento de bactérias enteropatogênicas. Além de que, por alguns micro-organismos como Blausia, Roseburia, vão ser produzidos ácidos graxos de cadeia curta, butirato, acetato e propionato, além de aumentar o crescimento de bactérias muito comensais e simbióticas, como são as bifidobactérias e os lactobacilos. Os próprios ácidos graxos de cadeia curta contribuem para a redução do estresse oxidativo. E isso foi elegantemente demonstrado, mostrando o seguinte: quando você ingere fibras e você tem butirato, existe um metabolismo oxidativo que inibe a autofagia e melhora os níveis de ATP. Mas se você não ingere fibras, ou você tem desbiose, você tem uma redução de butirato, você tem uma redução do ATP por conta da ativação da proteína quinase, o que vai induzir autofagia nos colonócitos e, portanto, aumentar o estresse oxidativo. E quem são estes prebióticos? O FOS, fruto oligosacarídeo, a inulina e a polidestrose. Eles são diferentes por conta do tamanho de polimerização da molécula. Mas mais do que isso, é interessante saber aonde eles são fermentados. Por exemplo, o FOS é fermentado rapidamente no cólon proximal, enquanto que a inulina ela é lentamente ao longo de todo o cólon, assim como a polidestrose. A inulina é principalmente encontrada na alcachofra e na chicória, e as sociedades europeias recomendam ingestão de 5 a 15 gramas por dia. Vários estudos se debruçaram sobre o efeito da inulina. Um deles é uma meta-análise de 5 estudos que apontou um efeito positivo na frequência, melhora da frequência de evacuações, consistência de fezes e maior velocidade de tempo de trânsito. Um outro estudo francês, um prospectivo randomizado duplo cego, em pacientes entre 50 e 70 anos com constipação, estudou a inulina 15 gramas por dia contra um grupo controle e verificou a menor dificuldade para evacuar e aquele efeito bifidogênico na produção de bifidobactérias e lactobacilos. Resultado muito semelhante foi encontrado por nós no nosso laboratório, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde nós estudamos uma fibra que continha a inulina e o guargam, a goma guar parcialmente hidrolisada, e nós encontramos um efeito positivo sobre a microbiota intestinal. Eu queria lembrar que nesse estudo nós não conseguimos mostrar efeitos evacuatórios, porque na época fizemos por 3 semanas. Estudos posteriores que estudaram 4 semanas mostram claramente esse efeito. O que nós aprendemos com isso? Que para você obter os efeitos diferentes do placebo, mínimo é 4 semanas de tratamento que deve ser dado. Vejam, os prebióticos, além dos efeitos específicos sobre o intestino, ele fortalece o sistema imune, ajuda a perda de peso, suporta o combate ao estresse também. Bom exemplo é esse, onde ratos com uma doença renal crônica foram comparados com uma dieta pobre em fibra, aqui representada nos gráficos em negro, e a dieta rica em fibra fermentável. No caso, foi o amido resistente. O gráfico é cinza. Observem que o estresse oxidativo caiu com o uso de prebiótico, redução da inflamação e diminuição da progressão da doença renal crônica. Assim como sabemos já
até a fisiopatologia da redução de consumo de fibras junto com o aumento da proteína e gordura animal sobre a geração de câncer de cólon, que, aliás, mesmo em indivíduos afro-americanos, é no mínimo mais, aqui diz, no mínimo 12 vezes maior do que nos sul-africanos que moram em zonas rurais, lá na África. Por quê? Porque os sul-africanos da África comem sorgo, que é um vegetal riquíssimo em fibras. Então, se nós ingerimos prebióticos, estaremos prevenindo o câncer coloretal por uma série de fatores, particularmente o butirato. Porque este ácido graxo de cadeia curta contribui para manter uma camada de muco, aumenta a função da barreira intestinal e das proteínas de junção, e ele tem uma capacidade de supressão de tumor, ao diminuir a inflamação e reduzir a permeabilidade intestinal. Então, isso pode ser comprovado num estudo experimental, onde foi dado um amido resistente a animais de experimentação e observou-se claramente que existe uma modificação da microbiota, assim como a maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, redução da inflamação e proliferação celular. Em suma, houve a redução do estresse oxidativo. Fora isso, existem evidências de que prebióticos são capazes de influenciar o metabolismo de lípides, da glicose e estimular o sistema imunológico. Vejam esse estudo em homens, um estudo prospectivo randomizado duplo cego cruzado, crossover, onde eles tinham hipercolesterolemia. E eles tomavam 20 gramas de inulina durante 3 semanas. Sabe o que aconteceu? Houve uma redução significativa dos triglicérides e até o colesterol teve uma tendência ao diminuir, sempre aumentando os ácidos graxos de cadeia curta. E um fato extremamente, quando eu li esse trabalho, eu gostei muito, porque trata-se de meninos e meninas com sobrepeso e obesidade, um problema muito importante hoje no Brasil. O que eles fizeram? Dividiram em grupos e deram 8 gramas de inulina contra um placebo. Essas crianças, elas chegavam num lugar e elas podiam escolher um buffet lá de café da manhã, elas podiam escolher o que elas quisessem comer. E o que isso era estudado, assim como hormônios intestinais. E se verificou que no grupo das crianças que ingeriu os prebióticos, elas ficaram com maior saciedade após o café da manhã em relação ao grupo placebo. E aí eles preenchiam um questionário, o que você vai comer hoje? Eles anotavam lá, mas quando mediram os pesquisadores a quantidade de verdade de comida, era menor do que eles pensavam em comer. E até o consumo de energia se reduziu na última semana de estudo. E também a adiponectina em jejum, que regula a sensibilidade à insulina, aumentou no grupo prebiótico versus placebo. E até houve uma tendência, talvez se o estudo continuasse mais tempo, eles iam até perder peso. Mas não é só isso. Prebióticos ainda atuando na microbiota e atuando no eixo intestino, microbiota, cérebro, são capazes, via ácidos graxos de cadeia curta, reduzir sinais inflamatórios e até melhorar sinais e sintomas de ansiedade. Isso está provado neste estudo aqui, experimental, onde animais com estresse mostram uma redução no meio, assim, né? No meio desse gráfico, uma redução de bifidobactéria. Mas os animais suplementados com prebióticos em cinza, e aqui é uma mistura de Foz e Gos, aumentaram os bifidobactérias. Mais ainda, ao invés de, no grupo estresse, aumento de interleucinas pró-inflamatórias, o grupo que tomou prebióticos reduziu essas interleucinas pró-inflamatórias e teve um efeito antidepressivo e ansiolítico. E, por fim,
não poderíamos de falar sobre os efeitos de prebióticos na pele, porque eles estimulam o crescimento de bactérias benéficas na pele e induzem mecanismos de defesa para inibir patógenos, como nós vemos nesse diapositivo, à custa também de redução de infecção e diminuição do número de patógenos. De modo que nós vimos aqui que prebióticos foram, sim, capazes de atenuar a constipação intestinal, reduzir o estresse oxidativo e também o risco de doenças associadas. Mas e os antioxidantes? Então, vamos nos lembrar que existe, normalmente, em homeostase, um equilíbrio entre os antioxidantes, que podem ser antioxidantes enzimáticos, como, por exemplo, a glutationa, a superóxido oxidase, né, a catalase, e também os antioxidantes circulantes, que são a vitamina C, a vitamina E, a vitamina A. Então, esses antioxidantes em equilíbrio estão mantendo sob controle a geração de espécies reativas de oxigênio. E que, aliás, existem, porque se não fossem essas espécies reativas de oxigênio, nós não teríamos a capacidade, por exemplo, de destruir bactérias que são fagocitadas pelos macrófagos, por exemplo, e daí elas são destruídas pela geração desses radicais. É verdade que muitas outras coisas, como poluição, cigarro, raios solares, aumentam a geração dessas espécies reativas ou os radicais livres. E aí existe um esgotamento dos antioxidantes e por um excesso dessas espécies reativas de oxigênio, levando ao estresse oxidativo. Então, nós sabemos que existem benefícios de antioxidantes, por exemplo, na redução do estresse oxidativo. Existe um trabalho muito interessante. Vocês sabem que as bactérias, elas são anaeróbias. Então, se você põe uma bactéria anaeróbia perante oxigênio, ela é destruída. Só que nesse estudo, muito elegante, os pesquisadores colocaram as bactérias anaeróbias num ambiente que tinha oxigênio, mas protegeram elas com antioxidantes. E o que aconteceu? Esses antioxidantes mantiveram um ambiente em volta dessas bactérias que protegeu o crescimento delas contra o oxigênio presente, não atacando, ou seja, é realmente funcional. E onde nós vamos encontrar os antioxidantes não enzimáticos? Nas frutas, nas verduras, em certos legumes, como nós vemos aí, o ácido ascórbico, a vitamina C, a vitamina E, o beta-caroteno da vitamina A. Não podemos esquecer os bioflavonoides presentes nas frutas vermelhas, alguns compostos fenólicos e também o selênio e o cromo, que participam muito ativamente, particularmente o selênio, da glutationa, como nós já sabemos. Hoje, o conhecimento sobre antioxidantes está muito evoluído. Nós sabemos muito bem, graças ao trabalho de excelentes nutricionistas ao longo de muitos anos, aos RDAs, os requerimentos diários de vitaminas, e também o upper level, quer dizer, o nível máximo permitido, assim como as consequências danosas de ingerir quantidades exageradas que nós não devemos permitir aos nossos pacientes de ingerir excesso de vitamina, porque leva a consequências perniciosas. Então, gente, o que nós podemos levar para casa? Nós aprendemos hoje que a disbiose compromete a barreira intestinal, reduz mecanismos de proteção intracelular contra o estresse oxidativo. Aprendemos que o desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes também favorece o estresse oxidativo. E que esse estresse oxidativo participa na causa, na etiopatogenia de várias doenças, muitas delas associadas à constipação.
e que prebióticos eles têm efeitos benéficos no manuseio da constipação crônica e também outros efeitos sistêmicos. Vimos que aliviar a constipação ajuda a reduzir o estresse oxidativo e o risco de doenças associadas, de modo que o uso combinado de prebióticos e antioxidantes pode melhorar a saúde intestinal e reduzir o estresse oxidativo. Eu queria convidar todos aqui para o NutriTotal Pro, o maior portal para o profissional da saúde, e também o NutriTotal para todos, aquele dedicado aos nossos clientes, familiares e amigos. Eu agradeço demais a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas. Muito bem. Doutor Dan, maravilhosa a aula. A gente já tem perguntas aqui. Mandem mais perguntas. E agora a gente vai ouvir um pouquinho do José Augusto Oliveira, que é responsável de marketing pela categoria de fibras na Nestlé, que tem umas mensagens para a gente, para vocês conhecerem. José. Queria agradecer, né, pela participação no evento, doutor Dan, aula fantástica. Obrigado também, doutora Vavá. E a minha ideia agora é mostrar um pouco para vocês dos lançamentos de Fiber Mais para esse ano e um pouco da importância, né, da fibra, né, na alimentação e na dieta dos nossos pacientes e consumidores. Então, começando aqui, eu gostaria de ressaltar, né, que Fiber Mais é a marca de fibras número 1 do mercado e é aliada aí do paciente para o bom funcionamento do intestino. É a marca aí que mais investe trazendo inovações que atendam às necessidades do paciente e também do profissional de saúde. Né, somos soluções aí naturais, somos soluções naturais de origem vegetal, né, e o consumo contínuo não tem efeitos colaterais, então é diferente um pouco, né, dos laxantes, dos medicamentos OTC, que são medicamentos, né, nosso é realmente um alimento de fibras, um suplemento que não traz aí nenhum efeito colateral para o paciente. A gente também tem grande investimento em comunicação e educação do consumidor, né, para ele inserir mais fibras na alimentação e também, né, parar de usar medicamentos que têm efeitos colaterais e às vezes prejudicam a saúde do paciente. E somos uma marca aí recomendada por profissionais de saúde há mais de 15 anos. Então, o Fiber Mais está aí, né, há mais de 15 anos, sempre aí fomentando, né, a saúde digestiva, trazendo conteúdo técnico científico para a classe médica e sempre apoiando aí inovações para o bem-estar aí dos nossos pacientes. E eu gostaria de trazer um pouco também da eficácia comprovada de Fiber Mais. A gente tem diversos estudos onde a gente mostra a eficácia testada e aprovada por consumidores e profissionais de saúde. Então, hoje nosso Fiber Mais, né, ele é composto por goma agor parcialmente hidrolisada e inulina, que são fibras vegetais prebióticas, e o estudo, né, que a gente fez, a gente percebeu vários efeitos benéficos para a saúde dos pacientes. Então, aí, um paciente que tomou aí por 4 semanas água maior parcialmente hidrolisada, ele teve aí diminuição de 60% nos movimentos intestinais com esforço, teve redução de 12 horas no tempo de transe intestinal, teve aumento aí de 13% nos movimentos intestinais espontâneos, e realmente, né, 60% aí das pessoas que tiveram a suplementação de fibras solúveis aumentou em 60% a frequência semanal de evacuação. Então, é um produto, né, que faz diferença na vida dos pacientes com constipação e traz aí uma qualidade de vida diferenciada para ele. E aí um outro ponto, né, outro estudo que a gente fez foi o da eficácia. Muitos dos pacientes, né, buscam em remédios, laxantes, para ter um efeito rápido, mas o Fiber Mais, né, e as fibras em geral, elas trazem uma eficácia rápida, né? A gente fez um estudo aqui onde a gente viu que 90% das pessoas tiveram eficácia em até 48 horas, né? Teve gente que até teve antes, né? 37% teve em até 24 horas. Então, é um produto aí que, se você usar continuamente, traz um efeito percebido e traz um efeito rápido para a saúde, né, e do paciente. E aí agora eu queria mostrar para vocês, né, os grandes lançamentos que a gente vai trazer agora em 2021. Na verdade, já trouxe, são produtos que já estão começando a chegar no mercado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês conhecerem. Então, começando, né, o primeiro é o novo Fiber Mais sabor laranja.
Então, a laranja é o sabor mais consumido da categoria. Então, a gente lançou esse ano uma fórmula super completa, aí, um sabor natural de laranja, com ingredientes naturais e adoçado com stevia. Também o grande diferencial dele é no preço. Então, às vezes, né, tem pacientes que reclamam do preço de um suplemento de fibras. Então, ele está sendo lançado aí a um desembolso de R$ 59,90. Então, é um mega produto, né, super interessante para a gente prescrever para os pacientes. E aí, um outro grande lançamento também, que, né, faz total gancho com a aula que o Dr. Dan acabou de dar, é o Fiber Mais Sucur Verde. Então, o Fiber Mais Sucur Verde é uma combinação única de ingredientes naturais e fibras prebióticas que auxiliam o funcionamento natural do intestino e também traz vitaminas e minerais antioxidantes que protegem o corpo dos danos do estresse oxidativo. Então, a gente percebeu que a gente tinha aí, né, uma necessidade no mercado, né, de trazer um novo sabor e atender essa oportunidade de trazer antioxidantes e juntou tudo isso num produto super bacana, né, que traz a praticidade de você trazer um suco verde já pronto, né? Basta misturar com a água e traz aí ingredientes naturais como chá verde, limão, couve, hortelã. Então, é um grande produto, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de provar, que realmente está incrível, né? Ele traz uma praticidade muito grande para os pacientes, para os consumidores. Então, aqui ressaltando um pouco dos diferenciais. Então, como eu expliquei, ele é o único realmente suplemento alimentar de fibras e combina tudo isso. Então, é uma entrega super completa, né? Traz os ingredientes naturais, né? Vitaminas, minerais antioxidantes e as fibras 100% vegetais. Então, ele traz a goma parcialmente hidrolisada e a inulina. Ele tem um sabor refrescante. Então, às vezes, o suco verde que a gente faz em casa não é saboroso, né? Não tem um sabor legal. Então, ele traz um sabor refrescante, né? Juntando todos esses ingredientes. Ele possui vitaminas e minerais antioxidantes. Então, ele tem todo aquele complexo de vitaminas que o Dr. Dan explicou na aula. Então, ele traz vitamina B2, C, E, zinco, selênio e colina. Colina também é um importante nutriente aí para auxiliar nas funções hepáticas. Ele também, e aí tudo isso é uma junção de oxidantes que auxiliam na proteção dos danos causados pelos radicais livres, que o Dr. Dan explicou um pouco na aula. Então, ele é fonte de fibras, da goma guar e da inulina. Então, todos os nossos produtos de Fiber Mais na linha têm esse mix de fibras. E ele realmente foi desenvolvido para facilitar a rotina dos consumidores, dos pacientes, porque ele é delicioso e fácil de preparar. Então, não tem aquela, né, trabalheira de lavar liquidificador, de separar os ingredientes, comprar tudo. Ele realmente é uma solução aí feita para ajudar, né, no dia a dia dos pacientes. E aí, né, tudo isso pensado sempre com ingredientes naturais, trazendo frescor e saúde para os nossos consumidores no dia a dia. E tudo isso com efeito até 48 horas, né, como expliquei, eficácia comprovada. Então, era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Esses são os grandes lançamentos de Fiber Mais. Para quem recebe, né, a visita dos representantes, né, a gente vem falando aí os produtos, né, e no futuro a gente também vai ter amostras para vocês experimentarem, também dar para os pacientes. Então, contem com a gente. Agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Mas antes, né, queria dar um recap final aqui para mostrar o nosso portfólio completo, né? Então, a gente, com esses 2 novos lançamentos, a gente se torna a marca mais completa em soluções para a saúde intestinal. Então, a gente tem aqui, né, para um paciente que está buscando um funcionamento do intestino, a gente tem Fiber Mais sem sabor, que ele traz versatilidade, então ele pode ser misturado, né, em qualquer prato, bebidas, sem modificar o sabor dos alimentos. A gente tem o laranja, né, que une a praticidade de ter um sabor laranja natural e um preço competitivo. A gente também lançou a geleia no ano passado, que é uma nova forma de uso, uma nova forma de incluir a fibra na alimentação. Para os pacientes que buscam, né, funcionamento do intestino e também saúde da pele, a gente também tem o limão com colágeno verisol, que é super importante aí para a saúde do cabelo, unha e pele. E para quem busca antioxidantes e funcionamento do intestino, a gente acabou de lançar o suco verde. E por último, a gente tem o nosso Fiber Mais Flora, que é a combinação de probióticos, o Reuteri, com fibras para casos de diarreia e de reposição da flora intestinal. Então, realmente, a gente tem aí um leque de oportunidades, né, para realmente atender as necessidades do seu paciente e ser uma marca aí completa, que realmente, né, ajuda aí na saúde digestiva dos nossos consumidores. E agora sim, gente, muito obrigado aí, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e ter oferecido a aula do Dr. Dan junto com a doutora Valéria. Agora a gente vai abrir para questions and answers, então se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar no chat, que aí o Dr. Dan e a doutora Valéria vão nos ajudar e nos auxiliar aí com as perguntas de vocês. Então, muito obrigado e boa noite, e fiquem aí, porque a gente ainda vai ter um sorteio
a gente vai sortear os 5 kits e eu volto para falar quem são os ganhadores. Muito obrigado, gente. Muito bem. Muito bem, muito bem. Doutor, temos algumas perguntas. Por que as mulheres são mais constipadas? Esta é um fato epidemiológico. Eu acho que nós estamos falando de constipação funcional, né? Vamos excluir aquelas de causa orgânica, porque essas são mais equitativamente distribuídas. Por outro lado, as mulheres, elas têm, pode-se imaginar, uma certa, por exemplo, pensem comigo, quantos de nós vamos com tranquilidade em qualquer toalete? Muito pouco provável. Tem pessoas que só se sentem à vontade na sua toalete, e com isso já começam a ter retenção. Por outro lado, existe também uma situação de estilo de vida, existe uma situação hormonal também associada a isso, assim como eu falei anteriormente, estresse que podem ter acontecido. Essa pergunta é tão interessante que valeria a buscar as razões, mas assim de sopetão eu posso elencar essas que eu já mencionei. Muito bem. Idosos. Quais são as sugestões para idosos que são constipados, visto que já é comum nos idosos ingerir menos água, por exemplo? Então, essa é exatamente, você já matou a charada, quer dizer, o idoso, aliás, um dos aspectos hoje muito debatidos é como nós devemos insistir ou fazer com que um idoso beba mais água. Hoje foi muito curioso, porque eu atendi à distância uma senhora constipada, terrivelmente constipada, e aconteceu um fato muito curioso, ela não bebia água, e o marido dela, também idoso, resolveu presenteá-la com uma garrafa de 1,5 litro de água e disse: eu quero ver esta garrafa vazia todos os dias. Eu achei, e ela me mostrou a garrafa, foi uma consulta muito divertida. Então, realmente, esse é um ponto, e não só na constipação. A desidratação crônica do idoso leva a problemas de cognição, problemas de equilíbrio, problemas de memória, muitas vezes atribuídos a outras razões que são simplesmente ligadas à desidratação. Mas tem que lembrar também que um dos aspectos do idoso é o sedentarismo. Então, fica sentado, perde a musculatura, a prensa abdominal, né? A capacidade esfincteriana de expelir fezes, e com isso eles reduzem. Então, é muito importante tornar as fezes muito macias para eles e, claro, insistir sempre. Hoje, nós sabemos da sarcopenia do idoso, então nós devemos evitar a todo custo, fazendo que haja atividade física e suplementando proteína também. Muito bem. Essa pergunta é boa. Existe um horário melhor para a ingestão de probióticos para fazer um melhor efeito? Olha, o probiótico, o que é importante nele, dependendo da maneira com que ele vem formulado, especialmente sachê, ele deve ser tomado longe das refeições, principalmente quentes ou frias, e principalmente 2 horas de intervalo entre qualquer medicação que pode interferir. A partir daí, você pode tomar quando quiser. Existe um estudo mostrando que existe uma absorção melhor do probiótico após uma refeição gordurosa. Não concomitante, mas após. Mas esse é um estudo isolado de alguns anos atrás. Essa pergunta quase vale uma aula, outra aula, né? Quais os prejuízos do estresse oxidativo no corpo? São inúmeros, né? O estresse oxidativo, envelhecimento e estresse oxidativo são irmãos. Você quer ver um exemplo muito interessante? Todos nós conhecemos pessoas jovens ou até de média idade que fazem maratona. Repare na pele de um maratonista, né? Uma maratona mesmo, não correr na rua, maratona,
equivale, em estresse oxidativo, a ser submetido a uma operação grande, de porte grande, chamada duodenopancreatectomia. Você gera a mesma quantidade de radicais livres, só que ele está fazendo isso semanalmente. Não, semanalmente não, mensalmente pelo menos se corre uma maratona. Então, fora os treinos para se manter adequado. Então, essa geração, ela altera todas as funções orgânicas, todas. Diminui a capacidade endotelial, que isso é alterado, a renal, cardíaca, cerebral. Então, veja, por exemplo, o efeito de quem toma muito sol sem proteção de pomadas, né, protetoras solares, o efeito sobre os raios ultravioletas geram radicais livres que destroem a pele da pessoa, fica uma pele idosa, uma pele seca, uma pele que perde elasticidade. Tudo isso é devido a radicais livres. Bem, e qual é a melhor recomendação para casos de pessoas constipadas? Usar fibra pré-biótica ou usar probiótico? Então, eu acho que existe uma sequência de atitudes a serem tomadas. A primeira delas é observar a dieta dessa pessoa. Ela está ingerindo uma quantidade de fibras dietéticas, frutas, legumes, vegetais e alimentos integrais adequada? Ela está tomando uma hidratação, como mencionamos aqui, de 2 a 2,5 litros por dia? Ela é sedentária? Só caminhar, por exemplo, estimula o hábito intestinal. Então, nós vamos atuar nessas 3 perguntas. Uma vez classificado, nós temos que influenciar o estilo de vida. Só que isso é muito mais fácil falar do que realmente conseguir. Quem faz consultório sabe disso, a dificuldade que é. Então, aí nós vamos partir para os prebióticos, porque eles têm um efeito, vários efeitos sobre a própria massa fecal, como eu mencionei, aumenta o volume, fica mais pastosa, ajuda a evacuação e tem o efeito bifidogênico, que já é criar lactobacilos e bifidobactérias. Se isso não funcionar, aí sim nós vamos ter que partir para algo mais efetivo, que são os probióticos. E eu sempre recomendo nessa hora fazer um estudo da composição genética da microbiota fecal, porque nós precisamos saber quais são a alteração dessa microbiota que justifique o uso de probióticos específicos. Maravilha. Você acha que a constipação pode trazer ou gerar estresse oxidativo, ainda que seja ocasional? Sim, nós mostramos isso em vários trabalhos aqui hoje na exposição. Muito claro que, veja, olha que coisa interessante, você lembra, as nossas avós, né, usavam um termo, qual é o termo que as nossas avós diziam quando uma pessoa não evacuava? Ele está enfesado. O que quer dizer? Enfesado não era sobre fezes, estava bravo, estava alterado, né? Então, essa situação de enfesado, ela significa o quê? Que está havendo essa presença das fezes ali, ela não é inócua, né? Você tem o crescimento de bactérias ali, você tem aumento de permeabilidade, você tem manifestação do eixo intestino-microbiota, mas de outros eixos também, né? E você tem a passagem de radicais livres que estão passando, permeando e entrando no nosso ser. Existe uma recomendação diferenciada de uso de pré-biótico em mulheres com endometriose? Prebióticos e endometriose, olha, eu confesso que nunca estudei esse assunto neste nível, então eu não gosto de chutar absolutamente se eu desconheço, mas eu não consigo entender por que haveria uma alteração na recomendação. Mas podemos estudar e depois responder para a pessoa que fez essa pergunta. Prebióticos, esse também é um tema quente. Prebióticos e paciente crítico, benefícios? Essa é uma pergunta muito complexa, porque para começo de conversa temos que definir que nível de paciente crítico nós estamos falando. Se nós estamos falando de um paciente com Apache ou um SOFA mais baixo,
que aceitam uma dieta enteral perfeitamente bem com tolerância, nós sabemos que existem trabalhos que mostram benefícios de fibras em geral e prebióticos nesse tipo de pacientes. Mas se nós vamos ver pacientes super graves, com instabilidades, que não toleram a nutrição enteral, eu não daria prebiótico nem fibra nenhuma nesses pacientes, pelo risco óbvio de distensão abdominal, isquemia localizada no intestino e necrose intestinal. Perfeito. Uso de prebióticos, vitaminas e minerais na depressão. Existe alguma coisa específica, algum prebiótico específico, alguma vitamina específica? Então, nós estamos nos preparando, aliás, já convido a todos que em dezembro vai haver, dezembro não, no dia, acho que 18 de novembro, nós vamos fazer um live sobre probióticos e microbiota em depressão. O que nós sabemos é que existe, primeiro, depressão é um assunto muito amplo, ela tem nuances, né? Tem desde uma depressão leve e suave, que os dias de hoje todos nós estamos, não tem como escapar depois de ficar 2 anos em casa, e ainda com essa crise econômica, quem não estiver deprimido aqui não está na realidade, está vivendo um pouco acima do chão. Posto isso, existe aqueles que têm uma MDD, que é a Major Depressive Disorder, né? E que vão usar medicamentos. Então, existem alguns alimentos que geram triptofano, que é um subproduto a partir da serotonina, que, aliás, é feita por bactérias no nosso intestino, a maior quantidade de serotonina é feita por bactérias. Então, existe um caminho muito interessante de usar probióticos como geradores de efeitos contra a depressão. E agora, mais ainda está se falando de pós-bióticos, quer dizer, não é necessariamente que o micro-organismo esteja vivo. Se você entender que um prebiótico leva à geração de bactérias comensais e reequilibra a microbiota intestinal, haveria lugar, sim, para o uso de prebióticos. Por outro lado, sabe-se também que pessoas com depressão são constipadas. Existe um grau maior de constipação em pessoas depressivas e, com isso, poderia haver também um efeito interessante do uso de prebióticos. Maravilha. Vou fazer as 2 últimas, hein? Uso indevido ou errôneo de kefir pode se relacionar com disbiose? Essa é uma pergunta muito inteligente. Eu gostei muito dessa pergunta, porque a pessoa que perguntou falou o uso indevido de kefir. Então, eu entendo como uso indevido de kefir, um kefir que é feito sem controle microbiológico, né? Sem controle bacteriológico. E aí não se sabe o que está crescendo lá. E lembre-se, as bactérias estão produzindo metabólitos, elas não estão inertes no kefir e nem no iogurte. Existe uma série de substâncias que são produzidas e que nós ingerimos, e esses metabólicos têm efeito, seja direto ou epigenético, sobre o nosso organismo. Então, você ingerir algo que você não sabe o que tem lá dentro, não sabe a bactéria e nem o metabólico, eu concordo com você que o uso de kefir desse jeito, eu não tomo. Então, não recomendo. Muito bem, agora a última. Benefícios do uso de prebióticos em pacientes já com câncer de colo retal. O paciente com câncer coloretal, a gente tem que ver em que estágio ele está. Se ele está, digamos, diagnosticado e vai ser tratado, e o tratamento clássico é cirúrgico, é a remoção, ou um paciente que já passou por isso está numa fase de quimio-radioterapia, né? Então, de novo, se o paciente tem um diagnóstico e vai ser operado, eu devo dizer que o indicado é probióticos. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma desbiose claríssima com o Fusobacterium nucleatum, mas não só ele, existem trabalhos mais recentes, e depende do lugar do mundo também, que são bactérias um pouco diferentes. Mas esse Fusobacterium nucleatum está muito associado, estar presente no
no câncer de cólon. E o próprio grande amigo nosso, Antônio Carlos Campos, professor titular da Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná, mostrou que se você dá 7 dias de um simbiótico no pré-operatório de um câncer de cólon, você reduz a taxa de complicações infecciosas, diminui os fenômenos inflamatórios e com efeito muito favorável. Não só ele, como outros também mostraram. Então, se eu tivesse que usar no pré-operatório, eu usaria um simbiótico. E, nesse caso, você está dando o probiótico junto com o prebiótico. Maravilha. A gente fica querendo achar uma frase para terminar a maravilhosa palestra que o doutor Dan deu. Aí, a Jaqueline Lima manda um comentário assim. Quanto conhecimento cabe nesse homem? Então, eu acho que a Jaqueline me deu a deixa para esse término. Jaqueline, eu não tenho essa resposta. Eu conheço o doutor Dan há muitos anos e eu também me faço essa pergunta toda vez que eu vejo ele dar uma aula. Então, doutor Dan, muito obrigada. Boa noite a todos. Agora o José vai fazer o sorteio para o grupo que está aqui. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço a todos. Olá, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, doutor Dan. Obrigado, doutora Valéria. Foi realmente uma noite incrível, muito conteúdo excepcional. E já temos aqui os ganhadores. A gente fez um sorteio aqui pela internet de todas as pessoas que participaram e ficaram aí até o final. Eu vou projetar aqui as ganhadoras, né? Temos 5 mulheres ganhadoras aqui do sorteio. Então, parabéns. Os 5 sorteados aí que vai ganhar uma eco bag de Fiber Mais. Os lançamentos, né, dos novos sabores mais produtos Nestlé são Sara Maria Barnesi, Leidiane Lacerda, Afrodite Vênus, Laureana e Luciana Fonseca. Então, parabéns e obrigado, pessoal. Os ganhadores, né, vão ser comunicados via e-mail, então a gente entra em contato para confirmar o endereço. E parabéns pelos sorteados, né? E novamente, muito obrigado pela participação de todos, né? E se vemos numa próxima oportunidade. Obrigado e boa noite.